Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do leite. Eu vou comentar de logística, transporte rodoviário pelo Brasil e vamos falar do valor do frete. Você vai ver que o mercado de ovos do nosso país está em franco crescimento em exportações. Vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite. De acordo com a prévia dos dados da pesquisa trimestral do leite, que é divulgada pelo IBGE, a captação formal de leite no Brasil atingiu 7 bilhões de litros no terceiro trimestre deste ano. O resultado representa um aumento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado, indicando um significativo aumento na produção nacional e refletindo a maior disponibilidade de leite no mercado. E esse movimento ele está alinhado com a expectativa de captação deste ano, consolidando esse período como o terceiro trimestre de maior valor da série histórica desde 1997 e confirmando o cenário de aumento de produção leiteira registrada no Brasil. O saldo da balança comercial de lácteos voltou a piorar neste mês. As exportações elas recuaram, enquanto as importações aumentaram no mês de outubro em relação ao mês anterior, setembro, resultando em um saldo negativo de 203 milhões de litros em equivalente leite. O último leilão do GDT, que é o Global Dairy Trade, registrou novas quedas, reduzindo também os preços no Mercosul, o que ajuda na competitividade da Argentina e do Uruguai. E esse cenário, ele voltou a impulsionar as importações, repetindo o movimento do mês anterior, que também houve aumento na produção de leite. Mesmo com o recuo de captação de agosto para setembro nos últimos anos, o último mês deste trimestre apresentou um aumento de 9,9% em relação a 2024, registrando o maior volume do mês na série histórica. O primeiro trimestre de 2025 apresentou a maior rentabilidade do período, impulsionada pelos bons resultados do final de 2024, o que favoreceu o aumento da produção já no início deste ano. O segundo trimestre também registrou desempenho superior ao do ano anterior, refletindo o maior preço do leite no início do período analisado. Entretanto, no terceiro trimestre, houve queda na rentabilidade, resultando da maior disponibilidade do leite ao longo do ano, o que desequilibrou a relação entre oferta e demanda e pressionou os preços para baixo. E na comparação com 2024, o recuo, a queda de 8%, foi intensificado não apenas pela alta oferta, mas também porque o preço pago ao produtor atingiu seu pico em setembro do ano passado, o que elevou a rentabilidade nesse período. A expectativa é que a grande oferta de leite siga pressionando a rentabilidade, de maneira que o ano termine com uma rentabilidade menor que 2024, porém maior que 2023. E agora vamos falar um pouquinho de logística, transporte rodoviário pelo Brasil. E é óbvio, vamos falar do valor do frete. O mercado de transporte rodoviário, ele registrou no mês de outubro um cenário de leve acomodação
nos valores cobrados por quilômetro rodado no país. Na análise mais recente do índice de frete rodoviário elaborado pela Enderage, com base em dados da plataforma Repom, o preço médio nacional passou de R$ 7,25 em setembro para R$ 7,23 em outubro, uma queda de 0,2%, a terceira queda mensal seguida. O movimento indica um período de estabilidade após meses de variações mais intensas. O comportamento recente, ele reflete o balanço entre fatores que influenciam a demanda e o agronegócio mantém projeções positivas para a safra de 25 e que tende a sustentar o fluxo de cargas ao mesmo tempo. A desaceleração da atividade industrial reduziu o ritmo de embarques e ajudou a conter parte da pressão sobre os valores. A manutenção dos preços do diesel também contribuiu para evitar oscilações maiores. Segundo o índice de preços em Enderage Ticket Log, o S10, o diesel S10, permaneceu em R$ 6,21 o litro em outubro, sem mudança frente ao mês anterior, setembro. Um outro elemento que tem moldado o comportamento do mercado é o reforço da fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre o cumprimento da tabela de preço mínimo. O diretor da área de frete comenta, em contexto de declaração, que a atuação mais rígida reduz dispersão de valores e favorece maior equilíbrio entre oferta e demanda. A fiscalização mais rigorosa da ANTT contribuiu para manter a média do frete em níveis estáveis. Com mais empresas buscando se adequar às regras, observa-se uma menor dispersão nos valores praticados e uma tendência de equilíbrio entre oferta e demanda. E agora você vai ver que o mercado de ovos de galinha aqui do Brasil está em franco crescimento, principalmente nas exportações. As exportações brasileiras de ovos, somando produtos in natura e também produtos processados, totalizaram 2,3 mil toneladas em outubro, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA. O volume ele representa um crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 2.080 toneladas. A receita obtida com as vendas externas, ela também avançou, atingindo 6 milhões de dólares, uma alta de 43% na comparação anual. No acumulado de janeiro a outubro, o desempenho do setor segue em forte expansão. Os embarques somaram 36,7 mil toneladas, aumento de 151%, frente às 14.600 toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Em valor, o crescimento foi ainda mais expressivo, com receita de 86,8 milhões de dólares, uma elevação de 180% sobre 2024. O Chile, ele segue como principal destino das exportações brasileiras, com 578 toneladas em outubro, embora tenha registrado uma retração de 40% no comparativo anual. Na sequência vem Japão, 574 toneladas, México, 328 toneladas, Equador, 220 toneladas, isso sem comparativo anterior, e Emirados Árabes Unidos, 206 toneladas. E segundo a BPA, a diversificação dos destinos, ela é positiva para o setor. Nós vimos aí um maior equilíbrio na capilaridade de compras de ovos, que embora tenha registrado
retração nos volumes para o Chile, apresentou substancial incremento nos demais destinos, o que dá maior sustentabilidade ao fluxo de embarques. E agora vamos falar um pouquinho sobre fertilizante, principalmente o enxofre. As cotações internacionais do enxofre, essas cotações vivem uma escalada sem precedentes. Neste ano, principalmente neste ano, alterando a dinâmica de custos da indústria de fertilizantes e pressionando toda a cadeia de fosfatados. O insumo essencial para a produção de ácido sulfúrico já registra altas expressivas desde o início de 2025, com preços que mais do que dobraram em relação ao ano anterior. De acordo com a análise de Jefferson Souza, que é analista de inteligência de mercado, esse movimento ele começou ainda no início do ano. Em janeiro do ano passado, o enxofre era negociado próximo a $100 por tonelada. No mesmo período de 2025, os valores já partiam para $180 por tonelada no mercado brasileiro. Isso no mercado CFR. CFR, ele pode se referir a custo do frete, ou Cost and Freight, um termo de comércio internacional que é usado para transporte aquaviário, transporte navio, onde o vendedor ele é responsável pelo custo e organização do transporte até o porto de destino nomeado. Na semana passada, algumas ofertas chegaram a $440 por tonelada, representando um aumento superior a 130% no acumulado do ano. E esse desequilíbrio entre oferta e demanda explica parte dessa disparada. A Rússia, tradicional exportadora do produto, ela reduziu fortemente a sua produção após paradas de unidades da Gazprom. E com isso, o volume disponível no Mar Báltico e no Mar Negro caiu de forma significativa. O país passou de exportador a importador, provocando uma disfunção no mercado mundial e ampliando a escassez. E essa mudança, ela tem impacto direto sobre o mercado de fosfatados, já que o enxofre é matéria-prima essencial para a fabricação de ácido sulfúrico, reagente usado na conversão da rocha fosfática em fósforo assimilável pela planta. O encarecimento do insumo eleva o custo de produção de fertilizantes, como SSP, TSP, MAP e DAP, afetando as margens da indústria e potencialmente os preços ao produtor rural. E o objetivo é entender os reais impactos disso para a cadeia produtiva. Isso é o que tem levado nessas últimas rodadas que o mercado tem feito, sobretudo no Mato Grosso. O Estado já comprou cerca de 20% das necessidades de fertilizante para 2026, 2027. E depois do intervalo, eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da carne bovina. Nós voltamos já, é um minuto só. A MP do Agro liberou recursos para você que precisa de fôlego para produzir. É crédito com condições especiais para quem teve imprevistos na produção e precisa reorganizar suas finanças. É parceria para você seguir em frente, produzindo e crescendo. Porque a força do agro vem da nossa gente. E esse novo crédito é para você reorganizar suas finanças. Fale com seu gerente. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada
no mercado agropecuário. Vinte anos de grandes sucessos. A voz marcante. Alô, alô, alô. As canções apaixonadas. Onde anda meu amor? Léo Magalhães, no Acústico 99 Especial de Natal. E pelo bem da nossa história. Dia 10 de dezembro, em um show inesquecível só para ouvintes da melhor rádio. Concorra a um dos 99 convites com direito acompanhante pelo site radio995fm.com.br. Dia 10 de dezembro, no Teatro João Alves de Queiroz. Acústico 99 com Léo Magalhães. Remédio pra desprezo é cama. Na rádio dos grandes eventos. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Black Auto Club Proteção Veicular. Até 80% de desconto. Ligue 6232647345. Conheça seu mais novo TCI no setor universitário. Vendas.com Imóveis. Equatorial Goiás. Pelo cliente hoje. Pelo futuro todo dia. Real Cap. Realizando sonhos. Mudando vidas. A marca da sorte. Seja qual for o seu estilo, a Lenovo tem um tablet perfeito para você no Fujioka. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Hoje, 15 para 6 da tarde. Depois de encontrar Otávio, a vida simples da ingênua Maricruz muda completamente. Ela é apresentada a um mundo hostil. Pode usar o talher, para isso que serve. E cheio de vingança. Não vai durar muito nessa casa. Nem ela, nem o Otávio. Hoje, 15 para 6 da tarde. Coração Indomável. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Coisas boas atraem coisas boas. Que tal um puríssimo café? Nós estamos de volta e agora vamos comentar dos prejuízos de focos de incêndio. Problema muito sério aqui no Brasil. Os incêndios rurais, eles já provocaram prejuízos bilionários ao agronegócio brasileiro somente durante esses 3 últimos meses, agosto, setembro, outubro. As perdas somaram 14,7 bilhões de reais em todo o país, segundo dados apurados pela Confederação da Agricultura e Pecuária, que é a CNA. O destaque foi para o estado de São Paulo, que concentrou cerca de 3 bilhões de reais em danos, com mais de 240 mil hectares de cana destruídos, além de estruturas e equipamentos agrícolas. E esse valor, evidentemente, engloba danos, vamos dizer, danos às culturas, não exclusivamente a incêndios de origem elétrica, embora esses representem uma parcela significativa total e sejam cada vez mais frequentes, principalmente em fábricas, silos, secadores e sistemas de irrigação. Para se ter uma noção, uma ideia, ano passado, um incêndio em silo, aqui em Goiás, no interior de Goiás, destruiu mais de 10 mil toneladas de grãos. O Brasil enfrenta um desafio histórico na armazenagem de grãos. Um exemplo disso é que em 2025 a produção projetada para o ciclo 24-25 foi de 350 milhões de toneladas, segundo a Conab. Mas a capacidade estática nacional de armazenagem é de apenas 213 milhões de toneladas. E isso tudo significa que apenas 64% da produção possui infraestrutura adequada para estocagem, deixando 36% do grão expostos a riscos de perdas, de deterioração e falhas operacionais. E essa diferença se traduz em silos sobrecarregados, motores de ventilação e exaustão,
submetidos a estresse constante e instalações dimensionadas para volumes menores do que efetivamente armazenados. E agora eu vou conversar com Ronald Macuco. Ronald Macuco é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre o mercado da carne bovina, bezerro, vai faltar boi, não vai faltar boi para o próximo ano, como é que está a situação do bezerro. Ronald, bom dia, está tudo bom? Bom dia, Antônio. Estou bem, graças a Deus. Acabei de chegar do Parazão. Hoje pela manhã descemos aí em Goiânia, rodamos o Parazão e falando do bezerro de qualidade, o bezerro que tem genética embutido, como diz um grande pecuarista e consultor de mercado aqui do Goiás, ele fala que é o bezerro com bula. Essa é a forma que ele traduz. Esse bezerro com bula, que é um bezerro que tem histórico, que tem desempenho lá na terminação, numa recria, esse bezerro está valorizado. Está valorizado tanto que eu observei isso na Transamazônica. Eu estava palestrando, no dia da palestra levamos ali 3 lotes de bezerro. Meu pai levou um lote, eu levei outro lote e um tio meu levou um lote. O bezerro do meu pai, como eu comentei anteriormente para você, Antônio, saiu no valor de R$ 13,97 na batida do martelo na Transamazônica. Quando a média de mercado de um bezerro desse é R$ 12,50, R$ 12,20. Opa! O bezerro de qualidade, o bezerro quando você vê que um bezerro que está numa desmama, 8 meses, Antônio, pesando mais de que 8 arroba, 250 quilos é mais de 8 arroba. Nós estamos falando que um bezerro desse saiu um preço aí de R$ 3.470. Muito bem vendido. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo e não adianta, bezerro vai ter que ser vendido por quilo. Por quê? Porque você preza pela qualidade. Agora, vamos fazer um contexto aqui. Primeiro pilar, vamos falar 3 pilares crucial dentro de um bezerro de alta genética, um bezerro de valor agregado. Não estamos falando que um bezerro de 160 quilos, que muitas das vezes 160, 170 que você tem no leilão, que esse bezerro vai sair R$ 3.400 agora. Você não tem como achar esse valor. Estamos falando de genética, um bezerro de 8 meses de apartação. Está lá no meu Instagram, está lá nas minhas redes sociais, eu postei isso, vida real, tá, moçada? Tá, o que eu quero trazer para vocês? Houve um investimento, primeiro em touro. Eu busquei investir em touro. Sim, claro. Segundo fator, tem uma nutrição boa aí também. Porque a vaca, para dar leite para esse bezerro pesar 280 quilos... Tem que ser uma vaca boa. Tem que ser uma vaca boa. Tem. E isso também, então, leva tempo. Um bezerro, você consegue colocar ele no próximo ano no mercado. Agora, produzir um plantel de vaca boa leva tempo, concorda? Leva tempo, Você claro. vai selecionando as filhas, tende a ser melhor do que as mães. E o terceiro pilar aqui, que eu acho que ele é crucial, a parte nutricional dentro da fazenda, que é a parte do capim. Bezerro come capim também, entendeu? A partir dos 5 meses, esse bezerro já começa a comer capim. Se ele tem uma mãe que é boa de leite, ele está sendo suprido, ele vai absorver muito melhor os nutrientes do capim. Então, de forma geral, está sendo entregue. Por que o bezerro, nesse atual momento, está tão valorizado? Já falamos sobre isso, mas não custa relembrar ou alertar você, porque talvez, muitas das vezes aí, as mensagens que chegam até você, pecuarista, ela é uma mensagem baixista. A China está saindo das compras, a taxação americana caiu de 50 para 40, mas vai impactar menos, vai impactar pouco na exportação de carne para os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos, quando estava com 50% de taxação, ele foi o segundo maior exportador da nossa carne, ficando atrás apenas da China. Opa, é 10%. Eles vão ficar mais competitivos. Opa, nós voltamos a olhar para eles. Ah, mas tirou de outros países. Tudo bem, mas outros países têm volume de carne? Nós abatemos muita fêmea. O touro PO, por exemplo, Antônio, qualquer pergunta que você faz aqui para um grande melhorador, ele vai dizer, para comprar um touro PO de alta qualidade, num preço médio da fazenda, são 100 arrobas de boi. Quanto é o boi hoje, Antônio? 310, 320, 300 reais? Se é 100 arroba vezes 300, nós vamos dizer que um touro PO deveria custar 30 mil reais. Ou 10 bezerros. Você compra, para comprar um touro PO, você precisa de 10 bezerros. Só que o bezerro, no caso, por exemplo, do bezerro do meu pai, já era um bezerro de 3.400. Então esse boi deveria custar 34 mil. Só que um touro PO, eu comprei 2 touro PO. Comprei um de 20 mil, parcelado em 30 vezes, a gente compra até casa pegando fogo. Eu tenho um gado de parceria, eu dei esses touros. Comprei um de 20.500 e comprei um de 19.500. Quer dizer que eu vou usar 8, 7 bezerros para pagar o mesmo touro. Estamos numa janela, quem está nos ouvindo, que está na cria, especificamente. Muito boa para comprar touro PO. Nós abatemos 3 anos consecutivos, 2023, 2024 e 2025, de abate de fêmea progressivo. Então temos menos fêmea no mercado, por isso que o bezerro começa a subir, porque tem menos produção. Daqui mais um ano e meio, nós vamos começar a reter essa fêmea, porque o preço do bezerro justifica eu reter fêmea.
vai haver uma procura maior por touro e touro vai subir. Então, o bezerro já subiu, mas o touro PO, melhorador, ainda não subiu. Mas vai chegar lá, a tendência é essa. Teve agora uma conversa do CEO da JBS, inclusive ele disse que a própria JBS, em nível mundial, está muito preocupada com a falta de carne e carne de qualidade. E quando a gente fala carne de qualidade, é tudo isso que você acabou de falar aí. E se você vê um grande CEO da JBS, da Minerva também, eu já vi falando isso, que eles acreditam. Então, pecuarista sai do grupo do WhatsApp e do canal do Instagram, TikTok, que fala só que a tendência é de queda. Vai nada. Preste atenção no dado que eu estou trazendo aqui para você. Isso aqui é arroba no mundo, tá bom? Perfeito. Tá vendo arroba em dólar aqui no mundo, tá vendo aí? Vamos deixar. Se você não tá vendo aqui, vai ver na minha rede social. Vou chamar o Antônio aqui num collab aqui no Instagram. Vou melhorar. Tá vendo isso aqui em dólar? Agora eu vou pegar essa arroba em dólar para os 3 principais países produtores de carne. Estados Unidos, que é o maior produtor de carne, o Brasil, que é o segundo maior, e a China, que é o terceiro. Olha a discrepância de valores. É violenta. Nós estamos falando que a arroba brasileira é R$320. Nós estamos falando que a arroba americana é R$360. Desculpa, 600 e poucos reais, e a arroba chinesa 700 e pouco. Nós estamos falando que a arroba brasileira, $59 vezes $1 de 5,30, daria isso. Se você pega a arroba americana vezes $1 de 5,30, é uma arroba acima de R$600. E a arroba chinesa vezes $1 de 5,30, é isso aqui, moçada. Agora, como pode essa discrepância tão grande, Antônio? Essa pergunta é muito interessante. Cara, nós estamos dizendo, a arroba americana hoje, moçada, ela é acima de $120. A arroba brasileira hoje é menos de $60. A arroba chinesa hoje é acima de $140. 138, 140, depende do dia. Bastante atenção, pecuarista. Você que está na recria, engorda, bastante atenção nisso. E um fato interessante, isso que o Ronald está falando, é que existe uma preocupação de algumas associações americanas de produção de carne, muito preocupadas, sabe com qual país? Brasil. Eles têm medo, morrem de medo do Brasil, porque queira ou não, aceita ou não, a nossa arroba é muito mais barata. Se nós montarmos um sistema de produção estritamente a pasto, com as tecnologias que nós temos hoje, de genética, de nutrição, de sanidade, pode ter certeza absoluta, a gente vai incomodar muito, mas muita gente. E um país que está muito contra a gente são essas associações americanas. Tem uma associação muito forte aí que quer que a taxação mantenha. Por quê? Porque eles têm medo da entrada em massa da carne brasileira. Antônio, existe um dado muito interessante que quando eu coloco ele nas minhas palestras ou num vídeo, ele fica muito alarmante. O Brasil é o maior plantel comercial do mundo. Só que a gente é o segundo maior produtor de carne. Então o Brasil, Estados Unidos é o maior, mas é o segundo. Isso, maior em produção de animais, mas quando olha em produção de carne, comercial, nós somos o segundo. O Brasil está entre os 3. Nós somos o segundo maior produtor, nós somos o maior exportador, nós estamos entre os 3 maiores consumidores, só que nós não estamos entre os 3, Antônio, maior importador. Quem é os 3 maiores importadores? Os Estados Unidos e a China, além de produzir, eles também importam. Nós não importamos. Então há uma competição muitas vezes com a carne interna, que é o caso das associações. Nossa carne entra em solo americano, nossa carne entra em solo chinês. Apesar da China ser o terceiro maior produtor de carne, com 7 milhões de toneladas, Brasil 11 milhões e Estados Unidos com 12. Só que nós não importa de nenhum país em volume expressivo. Então aqui mora o grande segredo, moçada. Nós seremos o grande atacado. Só que agora nós precisamos dar um valor no varejo do mundo dessa carne. Nós temos que sair do atacado, porque nós temos carne, nós temos produção, mas nós precisamos de preço. Nós precisamos ver uma arroba a $70, $75 nos próximos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, Antônio. E profissionalizar o setor produtivo de carne. Nós não vamos ser pecuarista, nós temos que ser produtor de carne. É isso aí. Ronald, mais uma vez, obrigado pela sua presença, um grande abraço e até a próxima. Melhoras para você? Você está com o pé aí um pouco... Foi chutar a pedra, né? Foi. Foi naquela roça sua, né? Foi, na roça. Nunca me chamou para ir na roça dele, mas vai me chamar ainda, vai me chamar. Agora eu vou. Eu vou levar picanha quando eu for lá, para nós fazer um churrasco. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada.